Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um novo vídeo do nosso canal Pagogô e hoje eu quero estar abordando com vocês um pouquinho mais sobre o candomblé, explicar um pouquinho mais sobre a religião, quais são as nossas crenças, os nossos costumes e como ela chegou aqui no Brasil também. Vamos lá? O candomblé é uma religião afro-brasileira, né, de matriz africana. No candomblé nós cultuamos a ancestralidade, né? O candomblé é o culto à ancestralidade e está ligado diretamente à natureza, né? A cultuar, né, as forças, as energias da natureza, né, os elementos da natureza. Então, o candomblé nada mais é do que o culto à ancestralidade, né? Quando a gente fala de candomblé, sempre vem à nossa mente essa questão de ancestralidade, né? De cultuar aqueles que vieram antes de mim, né? E também as forças, as energias que nos regem, né? Que são a natureza, que é a água, o fogo, o ar, o vento, a terra, né? A folha. Então, o candomblé, ele cultua, ele tem essa forma de crença, né? Essa crença que nós cultuamos aqui no candomblé, que é o culto à ancestralidade e à natureza. Como que o candomblé chegou aqui no Brasil? O candomblé, a cultura negra, né, ela chegou no Brasil através de um fenômeno que nós chamamos de escravidão, né? Na época da escravidão, quando os negros foram sequestrados, né, dos seus países, né, do seu continente, e foi inserido aqui no Brasil para trabalhar de forma escrava, vieram com eles, né, a sua sabedoria, a sua cultura, a sua religiosidade, né? Então, os negros trouxeram tudo isso quando eles vieram para cá. Vieram muitos reis, rainhas, né? É que as pessoas não sabem, né? A gente, quando fala de escravidão, né, não tem noção que vieram reis, rainhas, né? Sacerdotes, né? Mas vieram, né? Se a gente for estudar um pouquinho, a gente vê que na época da escravidão veio uma cultura muito rica, né? Dos africanos para cá no Brasil. E hoje, se a gente olhar, até hoje, se a gente olhar, né, mesmo que quando a gente fala de escravidão, né, é uma forma pejorativa, né, se a gente olhar historicamente, né, porque foi um marco assim, mas teve o lado negativo, né, da escravidão, né, que eu acho que isso daí a gente nunca vai conseguir apagar, mas também teve um lado positivo, se a gente for parar para pensar, porque agregou, né, a nossa cultura. Então hoje eu não posso falar que o Brasil não é constituído, também não é um país afro-brasileiro, né? Não é um país ligado à África, porque a África, quando ela foi inserida, né, os africanos foram inseridos aqui, eles trouxeram sua cultura, né? E é uma cultura muito rica, e se a gente olhar hoje ao nosso redor, a gente vê muitas expressões africanas, né? Como dança, como culinária, como nosso dialeto também tem muitas palavras africanas, né? Então, foi uma cultura que veio assim para agregar mesmo, para constituir a nossa nação também, né? Então, e quando os negros chegaram aqui no Brasil, eles eram reprimidos, né? Ou seja, eles não tinham direito nenhum, né, de expressar, se fosse uma opinião, fosse uma forma artística, fosse uma forma religiosa, né? O negro ele não tinha espaço, né, para nada, né? E por muito tempo, né, foi assim. Porém, né, na época da escravidão, é, os negros conseguiam fugir, né, das fazendas, eles iam para as matas, né, e eles começaram a formar o que a gente conhece como quilombo, né. E o quilombo, ele é um símbolo, né, de resistência, né. Até hoje, quando se fala em quilombo, se lembra da resistência. E foi nesses quilombos, né, quando os negros começaram a fugir, né, eles começaram a se agrupar e formar o que a gente chama de EBE, que são comunidades, né, ele começou a formar as comunidades. Foi aí que ele conseguiu, né, retomar o seu culto, né, a forma de cultuar as suas crenças, sua cultura, né, a sua culinária também, né. Então foi nesses espaços que nós chamamos de quilombo que eu posso dizer que o candomblé surgiu, né? E que a cultura negra se perpetuou no Brasil, né? Como se perpetua até hoje, né? Mesmo com tanto preconceito, né? É, que ainda tem até hoje. Tem muita gente que às vezes quando vem falar comigo, né? Fala assim, ah, você é do candomblé, né? Tem muito preconceito, né? Tudo que historicamente, né? Se a gente olhar tudo que vem do negro, né, de certa forma tem um preconceito, né, historicamente, né, então a gente tem que quebrar isso, né, e começar a estudar, começar a ler, começar a ver histórias, né, é isso que eu falei, se a gente estudar, a gente vai ver que a cultura afro, cultura negra, né, é uma cultura muito rica, e eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler, e nesses estudos que eu fiz,
Eu vi muitos estudos, né, que cientificamente, né, os cientistas já comprovaram que o início do mundo, né, o início da sociedade, né, dos seres humanos, foi na África, né? Porque se você olhar, até eles fizeram até um estudo, né, que a tendência da pele sempre é clarear, né? Nunca é escurecer, né? Então ela sempre vem do mais escuro e vai clareando, né? Então tem várias teorias, vários estudos, né, e várias comprovações, né? Várias teorias comprovadas que o início da humanidade foi na África, né? Então a África é o berço, né, da humanidade. Então por isso que eu falo, é uma cultura muito rica e as pessoas têm muito preconceito, né? Então tudo que está ligado ao negro, geralmente as pessoas têm um preconceito, né? E aí a gente tem que falar, tem que explicar para quebrar esses conceitos, né? Esses preconceitos, né? Que as pessoas têm, que a sociedade tem, né? Então o candomblé é uma religião muito rica, né? O que nós cultuamos no candomblé? O candomblé nós cultuamos Deus. Sim, nós cultuamos Deus no candomblé, né? Como muitas pessoas às vezes não pensam, mas a gente fala muito sobre Deus, né? No caso no candomblé, nós chamamos Deus de Olorum. O que seria Olorum, né? Olo, Senhor, Orum, céu, o Senhor do céu. Então no candomblé, nós temos a crença em Deus Supremo, que é o Olorum, e nós cultuamos também semideuses, né? Que nós chamamos de orixás. O que são os orixás? Os orixás são filhos de Deus, né, de Olorum, e foi destinado a cada orixá, a cada um desses semideus, o domínio sobre uma força da natureza. Então, tem orixás, né, que são cultuados que estão ligados à água, o outro orixá está ligado ao ar, ao vento, à vida, à morte, né? Tem orixás que são ligados, todos os orixás têm ligação com o ser humano, né? Mas tem alguns que têm ligação maior, né? Que estão ligados diretamente, né? Aos seres humanos. Então, ao culto mesmo, né? A essa ancestralidade, né? Quando se fala de candomblé, se fala de natureza, né? Quem é membro do candomblé cultua a água, cultua todos os elementos que fazem parte da natureza, né? E nós temos, né, nossa obrigação como membro do candomblé, preservar também a natureza. Então o candomblé ele também tem essa vertente, né, de preservação, né, do meio ambiente, de responsabilidade social. Então, quando a gente fala de candomblé, ele é uma religião, mas ele também tem muitos aspectos políticos também, se a gente olhar, né? De contribuição de sociedade mesmo, né? Nós que somos membros do candomblé, nós aprendemos a viver em sociedade. O que é viver em sociedade? É formar ebés, né? É você aprender a se tornar um ser humano melhor a partir das outras pessoas também, do convívio com as outras pessoas, né? É você, né, aprender a lidar com isso, com as diferenças, né? E aprender. Cada pessoa, né, que entra no candomblé é como se fosse uma ciência para nós, né? Um estudo, um aprendizado. Então, o candomblé ele tem essa filosofia, né, de pensar em sociedade, de pensar no coletivo, de aprender com os nossos erros, né, e também aprender, né, a conviver com o outro, né, aprender a ser um ser humano melhor também. Então, essas são algumas filosofias do candomblé, né. Então, basicamente, o que eu posso dizer para vocês é que o candomblé ele é um culto à ancestralidade, um culto à natureza. O candomblé também, culturalmente, ele é uma religião muito rica, porque nós temos muitas danças, né? Muitos cânticos, muitas cantigas, né? E também a filosofia, né? Se a gente for olhar e começar a estudar o candomblé, a gente vê que tem uma filosofia, né? Para que os membros possam seguir. A filosofia dos orixás diz que nós, seres humanos, para ter sucesso, a gente tem que ter Iuapelé. O que é o Iuapelé? É o bom caráter. Eu vou fazer novos vídeos, né? Os próximos vídeos eu quero estar abordando mais temas, né? Abranger um pouquinho mais sobre esses temas. Mas bem resumidamente, o candomblé fala, né? A cultura africana, ela diz que você tem que ter um bom caráter, né? Então, o que muita gente às vezes pensa, né? Ah, a pessoa do candomblé só faz maldade. Não, pelo contrário. Nós que somos membros do candomblé, a gente sempre pensa, né? Em nos cuidar, né? E nos cuidar no sentido assim, cuidar espiritualmente para que a gente possa ter uma boa vida, uma boa saúde, uma boa cabeça, para que também a gente possa ajudar os nossos entes queridos, os nossos filhos, as pessoas que a gente
gosta, né? Então, que a gente tenha mesmo prosperidade, que a gente vá para frente, né? Que a gente não fique estancado ou que a gente não tenha doenças ou algo desse tipo. Então, quando a gente vai para o candomblé, né, na religião do candomblé, a gente tem muito desse olhar, né? Da gente se cuidar, cuidar do outro, né? E rezar mesmo, né? Quando a gente vai rezar para um orixá, a gente sempre pede coisas boas, né? Nunca coisa ruim. Então, eu espero que esse vídeo, mesmo que esse bate-papo, ele possa chegar até as pessoas, para que as pessoas tenham esse primeiro contato com a religião e entenda mesmo, né? Que, assim, não tem nada a ver com que a sociedade tem esse preconceito, de que o candomblé só faz maldade, não tem nada disso, né? Se você for visitar um terreiro, né, de candomblé, você vai ver a riqueza que tem ali dentro, né? A sabedoria que tem. Então, e a força também, né? Uma força muito grande. No candomblé, o que eu mais gosto, assim, da minha religião, o que eu mais posso dizer, assim, que é, o que mais me motiva, né, a ter cada vez mais fé, é poder saber que eu tenho contato com esse sagrado, né? Que eu consigo, de certa forma, abraçar esse sagrado, ter o contato, né? Aí você vai falar assim, como, Ariel? Bom, um primeiro contato que eu tenho é a natureza, a própria natureza viva, né? Que é a água, né? Que eu posso beber uma água, que eu posso chegar ali numa cachoeira, né? E louvar meu orixá, Oxum, que eu posso louvar no Marimanjá, que eu posso louvar na Mata Ossan, né? Que é o meu orixá. Então, é esse o primeiro, assim, o primeiro contato é a natureza, né? A primeira forma que eu tenho, né, de estar em contato com Deus que, que, que eu cultuo é a natureza. A segunda forma são as incorporações, né, no candomblé. Tem um processo que a gente chama de iniciação, que eu também quero falar com vocês em outro vídeo mais para frente, explicar um pouquinho mais, onde a gente é preparado para receber essas divindades, né, esses semideuses que nós chamamos de orixá. Então eles vêm à Terra, eles vêm nos visitar, né? E aí a gente consegue abraçar, consegue rezar, consegue pedir, né, a ele ali. Então é a forma sagrada viva, né? Eu consigo ter esse contato com o meu sagrado aqui na Terra, né? Porque a gente não consegue chegar até Olorum, né? Olorum, né? A gente está na Terra e Olorum está lá no céu. Então, o que eu mais gosto do Candomblé é que ele me traz esse contato, né? Que eu consigo ter o meu contato com o sagrado, né? De forma palpável mesmo, né? Eu consigo abraçar, né? Esse orixá, eu consigo pedir, rezar, né? E aí eu consigo sentir aquela energia também, né? E é isso que é importante, a gente consegue sentir, e eu acho que isso que é mais a magia que me encanta no Candomblé, né? Então, se você é uma pessoa assim que tem curiosidade, né, sobre o Candomblé, eu recomendo que um dia você procure um terreiro, né? Conheça um terreiro, uma casa de Candomblé, né? Pesquise também, né, que seja uma casa assim que, né, seja uma casa séria, né, que tenha culto de Candomblé, que seja um culto sério. E aí, para você conhecer mesmo, visitar sem compromisso, né, você vai ver que não tem nada disso que as pessoas falam, né, é, de macumba, né, de coisa ruim. Vocês vão ter uma outra visão, outro olhar, né, e eu acho que é muito bom a gente conhecer, né, sobre as religiões, né, a gente conhecer antes de julgar, né, eu sempre falo que a gente, antes de julgar uma coisa, a gente tem que conhecer ela, ou pelo menos ter um conceito básico sobre ela, né. Então é isso, né? Hoje falei um pouquinho mais sobre o Candomblé. Em breve eu estarei gravando novos vídeos, né? Eu vou trazer os temas separados para poder explicar um pouquinho mais, né? O objetivo é, como eu falei no vídeo inicial, não é passar nenhum fundamento, né? Ou algo mais aprofundado sobre a religião. É trazer mesmo conceitos, explicar um pouquinho mais sobre a religião para vocês, para que a gente possa ter essa troca de informação e vocês também tenham mais entendimento sobre a religião, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha e segue a nossa página, tá bom? Abraço!